e que são dias muito difíceis, muito exaustivos. E eu quero compartilhar uma palavra que na vigília, eu estava ministrando essa palavra, eu falei, pastor Diego, eu queria compartilhar essa palavra. Para eu poder fazer isso, tomar essa atitude, é muito Deus, amado. É muito Espírito Santo. Porque só o Senhor sabe como é que eu estou aqui. Mas é o Espírito Santo quem faz. E é Ele que nos dá ousadia e intrepidez. E Ele quer derramar também essa ousadia hoje na sua vida. Não tem jeito. É somente você abrir o seu coração. E aqueles que estão nos assistindo através da internet vão receber também. Eu quero aconselhar, se você pode estar aqui presencialmente, venha estar aqui. É a comunhão. É estar uns com os outros. É sentir a manifestação do poder de Deus. Queria que você abrisse em Atos, capítulo 1, porque o pastor Rafael já começou a dar o primeiro passo aqui da palavra. Cadê o... painel? Já colocou? Já colocaram? Ah, já? Não, era o painel com o tema da nossa palavra. Bota só rapidinho o tema da nossa palavra, para vocês guardarem bem. Jerusalém, questão de sobrevivência. Repita comigo, Jerusalém, questão de sobrevivência. O Senhor tem falado essa palavra no meu coração, porque são 3 posicionamentos que eu vou falar assim rapidamente. E aqui, começando em Atos, no capítulo 1, no versículo 3. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém. Fale para o seu irmão, não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam com Jesus lhes perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Primeiro posicionamento que Deus está requerendo de nós nesses dias de sobrevivência e que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo, e que esses dias não tem que nos assustar, porque o Senhor já tinha dado sinais dos fins dos tempos. E nós verdadeiramente estamos vivendo, né, os fins dos tempos, o princípio de dores. Se já não começou, mas o princípio de dores vai ser muito pior. E aqui Jesus deu uma ordem. E a primeira posição que você vai inculcar na sua mente, colocar no seu coração: não saia de Jerusalém, esteja em Jerusalém, que é lugar de intimidade com o Espírito Santo. Nós precisamos estar nos quebrantando. Faz lá do seu aposento de oração Jerusalém. É questão de sobrevivência, amados. Nós não
podemos estar sem orar, sem ter essa intimidade. A carne não se converte. E nós precisamos alimentar o nosso espírito para que possamos enfrentar essas dores, enfrentar essas lutas, e que muitas vezes aparecem assim do nada, as aflições. Há pouco tempo, a Débora, esposa do Silei, eu vou contar aqui seu testemunho, porque me chamou muita atenção. Um dia antes, ela estava aqui, olha, cheia do Espírito Santo, no domingo, caída do poder de Deus. E no dia seguinte, ela, na sua escola, onde ela trabalha, começou a pegar fogo. E ela falou que o fogo estava do lado da sala que ela trabalha. Crianças, é uma escola de crianças. E ela, quando sentiu aquele fogo, ela foi lá e começou a pegar as crianças, os colegas dela de trabalho, as professoras, e conseguiu reunir lá fora. Não foi isso, Débora? Conseguiu reunir todos, as crianças, os seus colegas de trabalho, e começou a orar, a fazer uma oração lá fora, na rua, agradecendo a Deus do livramento. Isso é muito forte, amados. É só com a ousadia do Espírito Santo. Ela não se intimidou. Ela não começou a ficar com medo. Deus deu uma direção a ela, e é isso que Deus quer dar nesses momentos de aflição que cada um de nós está passando, vivenciando. É autoridade do Espírito Santo, mas é necessário você ficar em Jerusalém todos os dias. Porque é fácil ficar no WhatsApp, no celular, em redes sociais, e estão batendo nessa tecla, e tem que bater nessa tecla, porque a carne não se converte, a carne quer isso. É comodismo. É o conformismo. A cada dia eu estou inconformada, amados. Eu quero mais e mais do Espírito Santo. E aqui o Senhor Jesus falou: não saia de Jerusalém, vai até Jerusalém, até que do alto desça o Espírito Santo e vocês sejam revestidos. Porque é necessário eu ir para os céus agora, para que o encorajador, ele venha sobre a vida de vocês, para te dar coragem, para dar ousadia nesses dias difíceis, onde o diabo, ele está abusado, o diabo. Está confrontando, está afrontando a todo instante. E aí, vou falar o segundo posicionamento. Alguns dos discípulos que estavam ali, algumas pessoas estavam ali, eles perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Segunda posição que nós temos que ter: não priorizar outras coisas. E aqui, algumas pessoas estavam priorizando, preocupadas com o governo político daquela época em Jerusalém, porque os romanos queriam invadir, queriam tomar aquele governo. Então a preocupação daquelas pessoas era essa: como é que vai ficar Jerusalém, o governo político, como estamos agora? Mas só que não é a nossa preocupação, a nossa prioridade. É claro que nós não vamos ficar de braços cruzados, porque é uma guerra do bem contra o mal, e o mal contra o bem. Mas não priorizar, não se preocupar com o que vai acontecer amanhã. Porque Jesus aqui foi bem claro.
Jesus respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Jesus respondeu logo: isso não cabe a vocês. O Senhor já determinou o tempo. E eu quero repetir isso para vocês. Deus já determinou o que vai acontecer no dia 30. O Senhor já estabeleceu o que vai acontecer no dia 30. Não fique preocupado com o que vai acontecer. O Senhor mandou falar isso. Não cabe a vocês. Tudo já está estabelecido pelo Rei de toda a terra, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Rafá, varão de guerra está na frente. Arabarassura e cantaraias. Oh, amados, eu estou vendo aqui essa igreja lotada agora nessa hora, lotada da glória de Deus, dos anjos do Senhor que estão aqui ministrando, para que você saia daqui com uma força renovada. O nosso irmão que está passando essa aflição angustiante, mas o Senhor tem o controle de tudo. Nada fugiu do comando do varão de guerra. Nada. E aqui Jesus respondeu. Então, a nossa prioridade não são as coisas que são passageiras. O que você está pedindo ao Senhor, o que você almeja que Deus faça. A prioridade é o reino de Deus, porque tudo vai ser acrescentado. Não diz a palavra e que Jesus falou um dia sobre isso? Busque primeiro o meu reino e tudo vai ser acrescentado. E muitas pessoas hoje em dia estão buscando em primeiro lugar o que vai ser acrescentado e não a presença do Senhor, e não o reino de Deus, a intimidade, porque Deus quer te mostrar os passos que você tem que dar, a direção que você tem que tomar. Ele vai te dar através dessa intimidade lá em Jerusalém. Aleluia, glória a Deus, o Senhor está aqui. E aí, passado isso, lá no versículo 12, voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, foram obedientes. Os discípulos foram lá para Jerusalém e ficaram numa casa onde os discípulos moravam. Subiram à sala no andar superior, isso tudo está escrito aqui, na Bíblia Transformadora. E ali eles começavam a orar. Os discípulos, todos citados aqui na palavra: Pedro, João, Tiago, Filipe, Tomé, Simão, Judas. E havia também algumas mulheres e Maria, a mãe de Jesus. Só que num determinado momento, quando eles estavam orando, num determinado momento, Pedro, olha como é que a oração faz. Pedro lembrou de Judas, que estava aqui com eles. Aí, eu contextualizando agora. Espera aí, mas Judas, ele foi chamado também para ser apóstolo junto com a gente. Só que ele guiou os homens para prenderem Jesus. Judas é um traidor. Ele não pode estar aqui conosco. Vai ter que ser cumprida a profecia pelo Espírito Santo lá com o rei Davi. Está mais ou menos essa história nos Salmos 69. E aconteceu que
a sentença de Judas. Ele morreu, não participou. Vamos escolher agora um outro discípulo para estar no lugar de Judas. Foi escolhido Matias. E aí Deus falou no meu coração: Judas tem que ser tirado da nossa vida, que aponta para a traição, para o engano, para a mentira, para a falsidade. Judas dentro do ministério, porque enquanto Judas estiver, Deus não vai operar. Temos que tirar o Judas dentro de nós, começando dentro da nossa vida, para que não interfira no propósito, no plano do Senhor. Judas não pode caminhar com a gente. E eu quero aqui denunciar Judas, porque é muito sutil, é muito sagaz. E o que Deus tem para essa igreja aqui são coisas extraordinárias, sobrenatural. Porque eu estava analisando, ainda ontem, nas Mulheres que Oram, eu estava falando. Muitas vezes nós ficamos estarrecidos com o que nós estamos vendo, assistindo. O que o mal está fazendo são coisas estarrecedoras, sobrenaturais, sacrifícios com crianças, pactos diabólicos, mentiras, enganos. E eles, através de demônios, fazem o sobrenatural. Mas Deus quer nos usar com o poder dele, com a manifestação da presença dele, o sobrenatural, que são sinais, prodígios, maravilhas, e muitas vezes nós não damos lugar para sermos instrumentos para fazermos o sobrenatural. Mas infelizmente o mal está disponível e eles estão fazendo o sobrenatural. Você se conforma com isso? Deus quer usar a cada um de nós, fazendo sinais, prodígios, maravilhas. Você pode dar um glória a Deus, amado, porque é para dar glória a Deus. Agora depende de você. O Espírito Santo está sempre pronto. E esse é o segundo posicionamento. E o terceiro é a unidade. Porque esses discípulos estavam unidos. E foi quando Deus mostrou: tira Judas. E aí passaram-se semanas orando. Aí eles se reuniram no dia de Pentecostes. 7 semanas passaram. E todos eles estavam reunidos ali, unidos, reunidos. Estavam ali sentindo uma mesma coisa. E de repente veio um som como de um vento impetuoso. E encheu aquele lugar, o cenáculo. Eu já pude estar naquele lugar. É uma presença palpável naquele lugar. E todos foram cheios do Espírito Santo. 3.000 almas, de diversas partes, ali de lugares. E todos foram cheios, porque estavam unidos, estavam sentindo a mesma coisa. E esse terceiro posicionamento é a unidade. Eles estavam unânimes, perseverando. E muitas vezes nós
não nos encontramos com essa unidade. E é fundamental essa unidade uns com os outros. Amar uns aos outros. Eu falei sobre isso na vigília. Amar aqueles que são difíceis, esse que nós temos que amar. Amar as malas sem alça, mas graças a Deus hoje não tem mala sem alça aqui. É esse que nós recebemos recompensa. Aí eles começaram a se reunirem com singeleza de coração, repartindo pão. Frequentavam as casas uns dos outros, não para falarem mal dos irmãos, das pessoas, mas para se reunirem com sinceridade de coração. E está faltando isso. E o Senhor quer restaurar isso, amado. Aqui Deus assim bate nessa tecla da unidade, da perseverança. Muitas vezes as pessoas desistem, elas não conseguem. E o Senhor está requerendo isso, a unidade, sermos unânimes uns com os outros, sentindo a mesma coisa, tendo paciência. É por isso que o revestimento do Espírito Santo traz isso. A gente frutifica o fruto do Espírito, não os frutos da carne, as obras da carne. Nós temos que frutificar o fruto do Espírito, o domínio próprio. Quando levantar uma situação adversa, você ter equilíbrio. Você parar e pedir: Senhor, me orienta. Não esbravejar, não usar, né, a sua arma, mas usar a direção de Deus, a orientação de Deus. E a gente prioriza também outras coisas. E aí eu me lembrei sobre o governo político. Sexta-feira passada, eu orando pela nossa nação, eu pedi: Senhor, dá uma palavra. Que guerra, que batalha. Quantas afrontas. Agora a igreja, né, que está em evidência, a igreja evangélica. Me lembrei de Senaqueribe. Aí, o Espírito Santo me lembrou de Senaqueribe. Senaqueribe queria invadir Jerusalém, no reinado de Ezequias. Só que Ezequias se posicionou. Ele orou. Fez uma oração linda, está relatado lá em Isaías 37. Fez uma oração linda. Fez algumas declarações, abriu o coração. É isso, quando a gente está em Jerusalém, a gente se quebranta, a gente abre o coração, a gente, vai falando, vai confessando tudo aquilo que está dentro da gente. É isso que Davi fazia. E aí fez uma declaração: maior é o que está conosco. Conosco está o braço do Senhor. Com eles está o braço de carne. E Deus respondeu aquela oração, ouviu aquela declaração. Eu vou colocar em Senaqueribe um freio na sua boca e um anzol no seu nariz. E eu vou expulsá-lo daqui. E ele não vai mexer mais com vocês.
É isso que Deus vai fazer em Senaqueribe que nós estamos vendo. É Senaqueribe que nós estamos guerreando. O Senhor mandou um anjo para destruir 185 mil inimigos que estavam ali, junto com Senaqueribe. Eu creio que o Senhor pode mandar um anjo. Eu creio. Só um que falou aleluia ali, gente. Vocês estão comigo? Ele pode, mas pastora Márcia, tanta guerra, tanta batalha, é tanto podcast, é tanta mensagem, é tanta mentira. Mas Deus está trazendo a luz e o povo está vendo. Senaqueribe vai ser destruído. E aí, passado esse Pentecostes, esse derramamento do Espírito Santo, começaram, sabe, a ter ousadia, principalmente Pedro e João, foram na porta de um templo, tinha ali um homem coxo, mendigo, e Pedro, com ousadia também, depois do derramamento, ele pregou, fez uma pregação ousada, cheio do Espírito Santo. 3.000 almas, né, foram rendidas. E ele falou para aquele coxo: olha para nós, não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isso nós damos a você. Ele não falou olha para mim, ele falou olha para nós, porque ele estava junto com outro discípulo. A glória não seria só para ele, a glória era para Deus, porque ele estava unânime com o outro discípulo. E aquele coxo foi curado. Outra ocasião, quando Pedro estava passando por uma cidade chamada Lida, de longe ele viu um homem chamado Enéas. E ele gritou: Enéas, levanta, toma a tua cama e anda. Há 8 anos Enéas não andava. Ele nem precisou tocar. Amados, veio isso forte no meu coração. A gente não vai precisar tocar, e a gente tem visto isso aqui, que nem precisa tocar, para as pessoas serem curadas, para as pessoas serem libertas. É isso que Deus vai fazer. Se você crê, levanta a sua mão e dá um glória a Deus bem forte. Deus quer fazer isso, amadas, porque Deus não mudou. A palavra de Deus fala isso, que Deus não mudou. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, de sempre. Nós é que mudamos, porque nós não queremos ficar em Jerusalém. O ministério pode vir. Ele quer, através das nossas vidas, operar sinais, prodígios, maravilhas, mas nós estamos tão agarrados com as coisas materiais, com as nossas atitudes carnais. Eu estou fazendo, sabe, um propósito na minha vida, porque muitas vezes, como guardiã da minha casa, e sendo esposa do apóstolo, eu sou guardiã da igreja. E muitas vezes eu vejo algumas situações, eu estou pedindo: Senhor, não me mostra mais não, porque eu quero agir com o meu ímpeto. Mas não sou eu que faço, é o Senhor Jesus quem vai fazer. E já não temos mais tempo para brigas, para discórdias, para contendas, para mazelas, para disse-me-disse. Pessoas que, sabe, saem da igreja porque saem do propósito de Deus, depois ficam comentando. Amados, olha, não temos mais tempo para isso. Nós estamos vivendo dias difíceis. E que se pudéssemos, estávamos com a cara no pó.
o dia inteiro pedindo a misericórdia do Senhor, porque de repente vem uma aflição, vem uma enfermidade e vem uma tragédia, assim como veio o Espírito Santo de repente naquele dia. Darabarassure cantaraia. E 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª abomina a alma do Senhor, é a contenda entre irmãos. Todos nós temos defeitos, mas nós temos mais virtudes. E Deus tem falado isso muito ao meu coração. Vamos olhar para as virtudes. Vamos abraçar com amor. Amém, queridos? O Senhor está falando conosco. O mundo precisa saber principalmente o que somos e não o que temos. Quando Pedro e João curaram aquele coxo mendigo, o mundo precisa saber quem nós somos, não o que temos. O que somos é o que faz a diferença. É o sobrenatural da parte do Espírito Santo. É isso que Deus quer fazer. E é isso que faz a diferença. O que somos não é comum de todo mundo. E o mundo precisa saber disso. O que temos é o Espírito Santo, o poder de Deus, que faz o sobrenatural para saberem quem nós somos. Nós estamos vendo aí alguns pastores e pastoras chamando multidão, seja nas redes sociais, ou nos templos, ou em eventos, multidões. É uma multidão que eles chamam, mas poucos têm a unção. A multidão é fácil, mas a unção é o mais importante. A unção que faz a diferença. A unção que quebra o jugo. A unção que capacita e ensina. Senhor, nessa noite quer derramar mais um pouquinho do Espírito Santo sobre a sua vida.